quando e como começar, quando começar e como fazer simulados. Pedro, eu tenho pra mim que eu só preciso fazer simulados quando eu já tiver visto todo o conteúdo. Eu tô começando agora. Quando chegar no meio do ano, eu começo a fazer as provas anteriores do Enem, começo a pegar os simulados do cursinho. Acho que 3 simulados por ano já é o suficiente. Você não acha? Vamos lá. Existe o mito de que simulado deve ser feito somente quando você já tiver visto boa parte dos conteúdos, quando na verdade não. Por que, Pedro? Por que simulado deve ser feito desde já? Por que eu não preciso passar por vários conteúdos? Por que eu já preciso começar a fazer simulado agora? Porque simulado ele não tem um único objetivo de avaliar, de medir o seu conhecimento acerca dos mais de 200 assuntos que você tem que estudar para a prova. Não é para avaliar somente. O simulado ele serve para avaliar também como que você consegue ele, manejar, administrar o tempo de resolução de prova. E isso é um dos grandes desafios, eu diria, da maioria dos estudantes. Eu vejo muitos estudantes que são ótimos, excelentes, gênios, digamos assim, gênios em matemática, física, química, etc. Sabem de tudo, melhores do cursinho, mas não sabem administrar muito bem o tempo de prova. E por causa disso, reprovam. Não souberam ali estratégia de resolução de prova, não souberam ser rápido, não souberam quais questões têm mais prioridade de serem respondidas. Por conta disso, pela falta de administração do tempo de prova, mesmo sabendo dos conteúdos, eles acabam reprovando. Então assim, saber manejar o tempo, saber fazer a prova no tempo curto que você tem ali, né, que em média são 3 minutos por questão, é imprescindível. E óbvio, para que você consiga gerenciar, administrar bem o tempo de prova, você precisa treinar bastante. Quando eu falo treinar bastante, eu estou me referindo a começar o quanto antes. Então, por isso, não esperar chegar junho, esperar chegar agosto, setembro, para começar a fazer as provas anteriores, os diversos outros simulados, e esses simulados particulares que existem por aí, até mesmo provas de outras bancas, como o FUVEST e o ERJ, enfim. Não é para simular só quando estiver chegando perto da prova, porque daí você tem menos tempo, e tendo menos tempo você tem menos oportunidade, menos chance de fazer mais testes. De fazer mais prática, treinar mais a sua habilidade de resolução de prova. Então comece a fazer simulado agora. Pedro, mas eu não sei de nada, eu não sei nem quanto é, eu não sei nem identificar um produto notável. Dane-se, não importa. É bem verdade que você vai ter uma nota bem ruim no simulado, provavelmente. Você está começando. Então você queria o quê? Tirar 150 certos no simulado? Óbvio que não. Então vá fazer o simulado, vá, mas já sabendo que seu resultado provavelmente vai ir ruim. E não fique abalado por causa disso. Na verdade, você tem que ficar feliz, porque você já está o quê? Treinando a administração de tempo de prova, já está corrigindo o simulado, já está aprendendo com seus erros. Perceba, simulado é oportunidade para não só avaliar quanto de conhecimento que você tem acerca das centenas de assuntos, né? Dezenas de assuntos que você tem que estudar, mas também para você ali treinar a sua habilidade de resolução de prova, o que eu chamo de malandragem de resolução de prova. Você tem que saber ser rápido, você tem que saber identificar as questões que precisam ser resolvidas primeiro. Tem questão do Enem que pega uma página inteira só de texto. Tem que saber resolver essa questão. Não resolver essa questão em si, mas saber como que você vai administrar ali para resolver essa questão. Será que você deve resolvê-la agora? Se tem que resolvê-la agora, como é que você pode resolvê-la mais rápido? E depois de muito teste, depois de muita prática. Lógico, aplicando algumas estratégias de resolução de prova que não cabem nesse vídeo aqui, não são o cerne desse vídeo aqui, mas aplicando, você consegue ser mais rápido. Tá? E aí eu quero fazer um adendo aqui, que é justamente sobre como fazer simulados. Estou falando de simulados, não são simuladinhos, não são listas de 45 questões. Eu estou falando de simulados. O que é simular? Simular é você estar numa situação que é muito parecida com a situação oficial, né? Não é oficial, mas é como se fosse, entendeu? Então assim, a situação oficial são o quê? 90 questões. Primeiro dia uma redação, né? 90 questões uma redação. Então quando você for simular, é para fazer isso. 90 questões e uma redação no primeiro dia. Segundo dia, 90 questões. Matemática e natureza. E não, vou fazer uma lista de natureza aqui. Vou fazer um simulado de natureza. Aí depois eu vou descansar mais 2 horas. Depois eu vou fazer uma de 45 questões de matemática. Aí junta 45 com 45.
no mesmo dia, eu fiz um simulado completo. Não, isso não é o simulado. Porque você não vai ter 2 horas de descanso no dia do Enem, você tá entendendo? Você não vai ter. Ah não, Pedro, mas eu tô fazendo 45 e eu boto 3 minutos por questão. Acaba que no final dá o mesmo. Não é o mesmo. Porque você não está avaliando a resistência, por exemplo. Você não está simulando a resistência, entendeu? Então você precisa fazer as 90 questões direto, no tempo ali total que você tem de prova, né? Oficial. Se for o primeiro dia, ainda tem redação. Daí você vai estar avaliando também, né? Piamente, você vai estar avaliando piamente a administração de prova, sua resistência física, mental, para segurar toda aquela quantidade de questões num espaço pequeno de tempo, entendeu? Pedro, você está me recusando, está me proibindo de fazer as listas de 45 questões? Não, pode fazer. Isso aqui em outro vídeo também, que existe estratégia para aplicar isso, tá? Então não estou advertindo completamente para que você não faça as listas. Em algum momento você tem que fazer, e não cabe aqui falar nesse vídeo também, tá? Em algum momento você tem que fazer. Mas quando eu estou falando aqui de simulados especificamente, né, falando de simulados, não confunda simulado com simuladinhos, com listas de questões, listas de 45 questões. Quando for simular, quando for fazer simulado, faça simulado de verdade, tá bom? Meu nome é Pedro Roberto, esse aqui é o Gabaritadores, e eu te vejo num próximo vídeo. Até um próximo encontro.